Olá, meus amados irmãos da Igreja Presbiteriana da Cidade Nova. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo do livro de Provérbios, como temos feito nesses dias que estamos observando o distanciamento social e não podemos nos reunir nem durante a semana, nem no final de semana. Mas vou pedir para você abrir no capítulo 25 de Provérbios. E antes de nós lermos o texto bíblico, eu gostaria de orar, pedindo que Deus não apenas nos dê a iluminação necessária para compreendermos a sua palavra e assimilarmos os seus ensinamentos, mas gostaria de orar também pedindo que Deus nos abençoasse nesses dias tão complicados, difíceis e que muitas vezes têm exigido de nós um esforço espiritual considerável para não sermos tomados pelo desespero ou por alguma angústia que venha prejudicar a nossa alma. Feche os seus olhos e vamos orar. Deus eterno, nós te damos graças nesse momento quando nos ajuntamos, ainda que à distância, na tentativa de manter a nossa comunhão uns com os outros através do estudo da Tua Palavra. Queremos pedir que o Senhor nos abençoe com entendimento, com iluminação, com aquela clareza que o Senhor nos concede através das operações poderosas do Teu Espírito. E queremos orar também para que o Senhor nos guarde e nos preserve nesses dias que estamos vivendo de agonia por causa dessa pandemia, e que o Senhor não apenas nos dê saúde, especialmente para os nossos irmãos que são mais idosos da nossa igreja, mas também por aqueles que têm alguma comorbidade que possa ser prejudicial caso venham a contrair essa enfermidade, que o Senhor também guarde esses nossos irmãos. E a nós todos pedimos a Tua bênção para que de alguma forma sejamos fortalecidos na fé, ao experimentarmos esses dias excepcionais, novos, e que nos têm trazido alguns desafios inéditos com os quais não tínhamos nenhuma familiaridade. Que o Senhor, portanto, derrame da sua graça sobre nós, use da sua misericórdia para conosco e para também com este mundo que tem experimentado todo esse surto, para que de alguma forma a Tua igreja tenha discernimento para chamar os pecadores ao arrependimento e à fé. Em nome do Senhor Jesus é que nós te oramos. Amém. O capítulo 25 de Provérbios diz o seguinte: são também estes provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las.
Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim o coração dos reis é insondável. Tira da prata a escória, e sairá vaso para o ourives. Tira o perverso da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe. A respeito do que os teus olhos viram, não te apresses a litigar, pois ao fim, que farás quando o teu próximo te puser em apuros? Pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo, e não descubras o segredo de outrem, para que não te vitupere aquele que te ouvir, e não se te apegue à tua infâmia. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Como o frescor de neve no tempo da ceifa, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas que não fez. A longanimidade persuade o príncipe, e a língua branda esmaga ossos. Achar-te mel, come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venhas a vomitá-lo. Não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Massa, espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal, no tempo da angústia. Como quem se despe num dia de frio, e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções junto ao coração aflito. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. O vento norte traz chuva, e a língua fingida o rosto irado. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Como água fria para o sedento, tais são as boas novas vindas de um país remoto. Como fonte que foi turvada em manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. Comer muito mel não é bom, assim procurar a própria honra não é honra. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Começa aqui, neste capítulo, mais uma seção importante do livro de Provérbios, o chamado segundo livro de Salomão, cuja extensão é de 5 capítulos. Vai do capítulo 25 até o capítulo 29. Fora a nota editorial que você tem aí, no versículo 1 do capítulo 25, são 137 ditos sapienciais ao todo, e que são caracterizados na sua forma literária
por comparações diretas. Você deve ter percebido na leitura, assim como muitas vezes o autor se expressa dessa maneira para indicar uma comparação que ele deseja usar da vida comum para trazer alguma lição espiritual. Mas você tem também antíteses contundentes, como você pode observar no capítulo 28 e no capítulo 29. Quanto aos temas, é impossível catalogá-los adequadamente. O máximo que se pode dizer é que nesses provérbios, nesses ditos sapienciais, nós temos nada mais do que a repetição dos principais assuntos que já foram abordados no livro até aqui, nesse livro sapiencial, que expressa com toda a sua exuberância aquela sabedoria que Deus divinamente concedeu para Salomão, que foi um rei de Israel, filho de Davi, com quem Deus teve profunda comunhão e se revelou de forma extraordinária. Um certo comentarista que eu já mencionei aqui, nesses estudos, Derek Kidner, ele diz: o livro não é uma antologia, mas um curso de educação na vida de sabedoria. Eu gostei muito dessa descrição. Provérbios, e especificamente aqui, você tem o segundo livro de Salomão como sendo um verdadeiro curso inspirado para que aqueles que assimilarem as suas lições possam viver de forma sábia neste mundo, o que é tão necessário para que nós possamos viver uma existência feliz. Há uma divisão simples que você, folheando a sua Bíblia, pode perceber. Uma divisão do segundo livro de Salomão. Nós podemos dizer que ele tem duas partes bem distintivas. Do capítulo 25 até o capítulo 27, portanto, os 3 primeiros capítulos, são capítulos que enfatizam a necessidade da piedade na vida daqueles que exercem autoridade. E, particularmente, o autor usa repetidamente aqui o adjetivo reis para indicar o quanto as autoridades civis devem revelar o tipo de correção, o tipo de justiça, o tipo de moralidade, o tipo de espiritualidade defendida pelas Escrituras, especificamente para aqueles governantes na antiga dispensação que tinham a responsabilidade de exercer a liderança dentro da nação da aliança, porque seria uma contradição irresolvível um governante da nação da aliança completamente fora de sintonia com os padrões da aliança. É uma coisa que você vai observar ao longo da história, os reis apóstatas demonstrando uma contradição insuportável. Um comentarista diz: a sabedoria, então, foi especialmente necessária àqueles líderes da nação, da aliança, que tinham a tarefa de conduzir o próprio povo à escolha que iria se traduzir no bem-estar da própria nação, que era servir a Deus acima de todas as coisas. Autoridades maduras e pessoas maduras eram cruciais naqueles dias que você vai ver na monarquia do Antigo Testamento, na monarquia da nação da aliança, fundamental
o conceito da piedade para que a própria nação pudesse experimentar o bem-estar que Deus desejava para o seu próprio povo. Esse é o comentário de Paul House na sua teologia do Antigo Testamento. No capítulo 28, no capítulo 29, você tem a segunda parte, ou a segunda metade, do segundo livro de Salomão. E nestes capítulos são enfatizados alguns princípios divinos para uma vida saudável na sociedade dos homens, e isso em todos os níveis, não apenas no nível moral, não apenas no nível social, mas também na esfera espiritual. A intenção de Deus, ao conceder a revelação que nós temos aqui, nesse livro sapiencial, é novamente criar um grupo de homens justos, sábios e fiéis aos padrões da aliança, para que nós tenhamos não apenas um povo que esteja afinado com os padrões de Deus, mas dentre esse próprio povo crente, nós possamos ter lideranças também crentes. Essas duas partes se complementam. Um rei piedoso e súditos verdadeiramente fiéis são um segredo para que nós tenhamos uma nação abençoada. Nós jamais teremos um povo que experimente todo o bem-estar social e a época de ouro da nação de Israel, com Davi e Salomão, demonstra isso. Uma nação só pode experimentar o bem-estar que Deus reserva para aqueles que fazem parte de uma sociedade se os membros dessa sociedade e a liderança dessa sociedade sejam tementes a Ele, que deu todas as orientações e todos os padrões, tudo aquilo que é necessário para que um determinado povo viva feliz. Eu quero ver apenas uma lição aqui deste capítulo 25, e que está no primeiro verso. No verso 1. O texto diz: são também estes provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. E olha que coisa interessante, a lição que está por trás deste versículo. A verdadeira sabedoria não caduca e não depende do histórico espiritual dos seus defensores. Essa é uma lição muito interessante associada a esta nota editorial que você tem encabeçando o segundo livro de Salomão. Seria uma tragédia se a verdade tivesse prazo de validade, ou seja, se a verdade de Deus ela fosse pertinente a uma determinada época e com o passar do tempo ela deixasse de ser pertinente ou relevante. Seria uma tragédia. Ou que dependesse da fidelidade de quem quer que seja. E a gente pode dizer sem medo de errar que a verdade de Deus é atemporal, ela é eterna, ela não está sujeita ao desgaste com o passar do tempo. Ela tem validade permanente. E ela independe da santidade dos seus maiores devotos. A verdade de Deus não dependeu da santidade nem de Davi, nem do apóstolo Paulo também, porque ela é a verdade de Deus que está ancorada no caráter de Deus, não na maneira como os homens se conduzem durante a sua existência terrena. Essa é uma lição que a gente precisa
entender, considerar, assimilar, para que não sejamos traídos por algum pensamento enganoso que possa nos conduzir ao erro. Em primeiro lugar, esses ditos inspirados aqui do capítulo 25 até o capítulo 29, eles têm mais de 200 anos, quando originalmente eles foram incorporados a Provérbios, editados ou transcritos, como diz o verso 1, pelos homens de Ezequias, que naquele momento de reforma espiritual, por ocasião do reinado desse homem piedoso, eles estiveram envolvidos no resgate das coisas espirituais. Os ditos dessa coletânea foram tomados de alguma coleção anterior, conforme você pode ver no primeiro livro dos Reis, capítulo 4, verso 32. E são semelhantes ao da primeira grande seção de Provérbios. Há uma similaridade muito grande no que diz respeito aos conceitos que aparecem aqui, nesses 5 capítulos, com aquela primeira parte que você tem do capítulo 10, verso 1 até o capítulo 22, verso 16, que é identificada como o primeiro livro de Salomão. Não há dúvida de que um reavivamento de interesse na sabedoria clássica de Salomão foi outra consequência que se observou por ocasião da reforma nos dias de Ezequias. Um reavivamento que foi motivado, e é um detalhe muito interessante, não pelo amor pelas coisas do passado, pelas coisas antiquadas, mas pelo desejo de explorar novamente aquela sabedoria que, como eu disse na lição, não caduca com o tempo e que foi um dos traços mais distintivos na vida daquele homem que foi, segundo o seu próprio nome, foi amado supremamente por Yahvé, o Deus da aliança, que apareceu para ele, apareceu para Salomão em 2 ocasiões de forma extraordinária. Você tem isso lá no primeiro livro dos Reis sendo registrado. Usando a linguagem de Jeremias, parece que sempre, quando nós temos reformas espirituais autênticas, nós temos um retorno às veredas antigas. Quando algum sopro do Espírito se faz sentir entre aqueles que fazem parte do remanescente fiel, há sempre uma volta ao primeiro amor, usando a linguagem de João que aparece lá no Apocalipse. Porque a tendência do nosso coração é naturalmente o desvio das veredas que Deus estabeleceu, não apenas para que sejam trilhos para a nossa vida espiritual na dimensão pessoal, mas também trilhos para a vida espiritual da igreja. A tendência com o passar do tempo é que nós sejamos desviados dos padrões apostólicos. E toda a reforma que você tem na era cristã nada mais é do que um retorno àqueles padrões da era apostólica, que são os padrões originais que nós temos para seguir. O nosso apego, portanto, deve ser sempre para com as verdades que foram entregues por Jesus Cristo, para aqueles que são
primários defensores da fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, os apóstolos. Então você tem na história da igreja um retorno a essas verdades antigas que não caducam com o tempo. O que os homens de Ezequias estavam fazendo aqui, fizeram aqui, do capítulo 25 até o capítulo 29, nada mais foi do que resgatar ditos inspirados que tinham sido entregues a Salomão de uma forma divina, né? Eram ditos sapienciais com a digital de Deus, e que agora os homens de Ezequias estavam incorporando essa pequena coleção ao livro de Provérbios, fazendo com que esses ditos viessem a fazer parte da palavra de Deus, da autoritativa palavra de Deus. Isso depois de mais de 200 anos deles terem sido escritos, estavam sendo incorporados aqui às Escrituras. Uma segunda coisa da lição que nos convém destacar é que esses provérbios de Salomão, preste atenção como essa lição é muito interessante, eles continuaram inspirados, mesmo que os dias finais da vida daquele distinto monarca não tenham sido nada inspirados, conforme o capítulo 11 do primeiro livro dos Reis, que mostra nos dias finais de Salomão o seu distanciamento da fé através daquele processo envolvendo as suas mulheres estrangeiras, e ele começou a ter uma certa condescendência para com a idolatria, construindo altares idólatras e fomentando aquilo que era contrário ao padrão que Deus havia lhe dado e que ele havia sustentado durante toda a sua vida. É um capítulo doloroso ver o final dos dias de Salomão, ele flertando com o desvio, né, da verdadeira religião, com a idolatria. É muito doloroso. E talvez você possa pensar, bem, mas se ele no final da vida, ele escorregou, ele começou a flertar com aquilo que era errado, então tudo aquilo que ele fez de bom no passado deve ser anulado ou desconsiderado por nós. Esse é um grande equívoco. A repetição do verbo aqui é proposital. Quando eu digo que os seus ditos sapienciais continuavam sendo inspirados, mesmo que os seus últimos dias não foram tão inspirados assim, é para acentuar que os ditos proverbiais que foram dados a ele na sua fase de exuberância, né, de vigor espiritual, eles não perderam essa característica, mesmo quando no final dos seus dias ele se distanciou da fé. Há muita gente santa, cujo legado espiritual é incalculável, que não terminou bem a caminhada terrena e que tem o seu patrimônio piedoso colocado sob suspeita, ou pior, às vezes classificado como fogo estranho. Talvez alguns nomes passem pela sua cabeça, mas eu vou citar um pai da igreja, cujo final da vida não é muito bem interpretado. Tertuliano terminou seus dias envolvido com um grupo que, por muitos historiadores, é classificado como uma seita, por causa das suas extravagâncias, do ponto de vista carismático. Eram os montanistas.
discípulos de Montano. E Tertuliano, no final da sua vida, ele se incorporou ao movimento montanista e morreu envolvido com esse segmento. E muitos, por causa disso, dizem que Tertuliano teria abandonado a fé. Isso não é verdade. E todo o legado da vida de Tertuliano não pode ser desconsiderado, desclassificado, maculado, ainda que no final da sua vida ele tenha incorrido em alguma atitude, em alguma situação que não seja de todo defensável. Eis aqui uma prova contra essa barbaridade hermenêutica. Não apenas essa pequena coleção continuou com a digital divina, mas a maioria do livro de Provérbios foi composta por Salomão. E ela continuou, a maioria do livro continuou sendo inspirada, mesmo depois do capítulo 11 do primeiro livro dos Reis. Não apenas a maioria de Provérbios, mas também Eclesiastes e Cantares continuaram sendo inspirados com o passar dos séculos e sendo livros reconhecidos como palavra viva de Deus. E eu repito, apesar dos últimos dias nada recomendáveis, eu não desejo, não estou querendo aqui justificar Salomão, e muito menos minimizar aquilo que está registrado no capítulo 11 do primeiro livro dos Reis. Mas o que eu quero acentuar é que a verdade de Deus independe do histórico espiritual dos seus mais graduados defensores. A verdade de Deus não dependeu da espiritualidade de Davi, não dependeu da espiritualidade de Salomão, não depende da espiritualidade de nenhum dos autores bíblicos, e porque a verdade de Deus, ela é a verdade que está ancorada no caráter divino e reflete a perfeição das suas obras. Portanto, que nós possamos aprender essa lição, que a verdade de Deus, ela continua valendo, não caduca nunca, ela sempre é a verdade que vai se mostrar relevante, pertinente, ainda que os dias sejam muito diferentes daqueles dias nos quais essa verdade foi revelada. Ela vai continuar ecoando pelos séculos dos séculos. No dizer de Jesus, a sua própria palavra não passa. E jamais possamos atrelar a verdade de Deus à espiritualidade daqueles que a professam. Porque a palavra de Deus, a verdade de Deus, não depende da espiritualidade de quem quer que seja. Que Deus abençoe você, lhe dê sabedoria, faça você crescer em discernimento, para que possa caminhar na fé de forma segura e também de acordo com as Escrituras. Nós somos escravos das Escrituras e que Deus nos concede assim. Eu quero perguntar se você já ligou para alguém nessa semana para saber como o irmão está, como está a família, para demonstrar não apenas o seu amor cristão, mas o seu interesse sincero por aqueles que fazem parte da mesma comunidade que você. Eu vou pedir também que você continue acessando os nossos canais
que estão sendo alimentados para que sejamos fortalecidos na fé, mesmo que estejamos afastados por esse distanciamento obrigatório, para que o nosso coração continue firme e venha a ser instruído pela palavra de Deus e possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor nesses dias tão estranhos, né? Quando não temos tido a oportunidade de aproveitar da comunhão com os santos. Alguma coisa que deve nos fazer pensar, refletir e quando voltarmos possamos valorizar como talvez nunca tenhamos valorizado a realidade da vida presencial na comunidade da fé. Que Deus, portanto, nos abençoe. Continue acessando a nossa página no YouTube e ao acessá-la, faça lá os seus comentários, deixe lá o seu like, o seu joinha, para que os irmãos sejam estimulados, motivados a continuarem esse trabalho que tanto nos tem edificado. E eu quero fazer menção à postagem que o presidente da mocidade, o Felipe, fez para a mocidade sobre a comunhão dos santos, uma palavra muito boa, que está também no nosso canal e você pode acessar. Não é uma palavra apenas útil para os jovens, mas para toda a igreja, e você pode ser abençoado por aquilo que foi compartilhado pelo nosso distinto diácono. Acesse também o nosso Instagram, não deixe de visitar também o nosso Facebook, faça os seus comentários, interaja com aqueles que estão trabalhando nessas plataformas, para que não apenas você diga que está participando, mas para que os irmãos responsáveis sejam também motivados e estimulados no trabalho que estão fazendo com tanta dedicação. Deus abençoe você e aplique a sua palavra ao seu coração. Em nome de Jesus. Amém.